Reverendíssimo Diácono Sandoval, seminarista, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, chegamos ao último dia, ou à última noite do ano de 2022. 365 dias nós vivenciamos. De que maneira nós conseguimos viver esse ano de 2022? Dizia no início dessa Eucaristia que hoje é missa em ação de graças. Viemos para agradecer por mais um ano que se conclui, mas para cada um de nós, como foi o nosso ano? De que maneira nós vivenciamos esse ano? A palavra de Deus que nós ouvimos, não sei se vocês estiveram atentos, ainda estamos na oitava do Natal. Ainda celebramos o Natal do Senhor. Ainda estamos vivendo a alegria do nascimento de Cristo. O Natal, uma festa onde a igreja nos convida a celebrar durante 8 dias. Então hoje é o 7º dia, na oitava do Natal do Senhor. Ainda celebramos a alegria de sermos visitados pela presença do Senhor, que se encarna. Nós celebramos ainda hoje o nascimento de Jesus. Então essa deve ser a alegria maior que invade o nosso coração. No entanto, a primeira leitura da carta de São João faz uma alerta, uma exortação acerca do anticristo. Filhinhos, esta é a última hora. Ouviste dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Preciso compreendermos aqui o que significa o anticristo. Não é, caríssimos irmãos e irmãs, propriamente dizendo que é o inimigo, Satanás, que está ali, o anticristo. Mas todo aquele que se põe contra a obra de Cristo é um anticristo. É nessa perspectiva que São João alerta a comunidade. Existem muitos anticristãos no mundo. Existem muitas pessoas que até se revestem de cristãos, mas não vivem aquilo que é ensinamento do próprio Cristo Jesus. Então, a exortação e alerta é justamente para que nós possamos viver nesse mundo, sabendo que existem muitos que se comportam com essas atitudes anticristãs e que podem também nos induzir e nos conduzir a ter atitudes desse mesmo modo. Por isso a exortação serve para nós. E, encerrando o ano de 2022 e nos preparando para iniciar um novo ano, devemos justamente iniciar com esta exortação: tomar cuidado, muito cuidado a partir de agora. Apesar de sermos marcados já com o sinal, vós já recebestes a unção do Santo, e todos tendes conhecimentos. Vós já recebestes o batismo, todos tendes conhecimento, mas os anticristos existem, estão aí espalhados, e se nós não tomarmos cuidado, nós somos envolvidos nas artimanhas e, por muitas vezes, nós estamos participando de rodas de conversa, de convívio, onde pessoas agridem a nossa fé,
ataca o projeto de Cristo e a gente ali corrobora desses pensamentos e dessas ações. Caríssimos irmãos e irmãs, quantas atitudes anticristãs existem no mundo? E durante o ano que nós estamos encerrando, será que nós não fomos coniventes com essas atitudes anticristãs? Da maneira de falar, da maneira de agir, de pensar, das brincadeiras que às vezes a gente faz. Às vezes nós nem tomamos consciência de que aquelas atitudes que nós estamos realizando ferem o projeto do Pai. Fere o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, e aqui a gente lembra da festa que estamos celebrando, que veio dissipar a escuridão, dissipar as trevas de toda a humanidade. Ou seja, Jesus veio para nos purificar a humanidade de tudo que é maligno, de tudo que é mal, de tudo que é pecado. Então, ser cristão é viver uma profunda intimidade com o Senhor e permitir que a cada dia Ele transforme-nos ainda mais nesse que é chamado a viver uma vida de santidade. É o encontro com o Senhor que vai a cada dia nos transformando ou nos resgatando da nossa verdadeira identidade. Porque nós nascemos de Deus e estamos voltando para Deus. Perdemos isso quando o pecado entrou na história da humanidade. Mas em Cristo Jesus nós somos resgatados, somos renovados, somos purificados. Por isso, São João, ao escrever a sua pequenina comunidade, ele chama muito a atenção para que os santos, ou seja, para que os cristãos, os batizados, vivam atentos para não se comprometer e não se permitir ser levados pelas atitudes anticristãs que existem no mundo. E isso serve para nós também. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque existem muitas armadilhas aí fora que pode nos tirar do caminho do Senhor, ou fazer com que a gente viva a nossa vida de cristãos mais ou menos. Sabemos, conhecemos a verdade. João disse: se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira provém da verdade. É preciso não só conhecer a verdade, ter conhecimento, mas colocar em prática. Ser capaz de dizer não a todas essas situações, essas realidades que nos impede de viver o projeto de Deus em nossa vida. Ele nos amou por primeiro, Ele nos elegeu e Ele espera que nós possamos o acolher. Por isso o evangelho de hoje, chamado prólogo de São João, João relata como se deu, caríssimos irmãos e irmãs, a descida, a encarnação do Verbo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, e aí começa a contar a história de João Batista, que veio com uma missão de converter as pessoas para o Senhor. Endireitai o caminho do Senhor, aplanai vossos caminhos, convertei-vos, confessai vossos pecados e abracem um batismo, assumam um batismo de vida nova. Muitos ouviram, outros não. E nesse relato, João vai dizer: a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. O mundo não quis conhecê-la. O mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu,
Jesus veio para nós que somos eleitos dele. Ele veio para nós, a palavra veio para a humanidade, veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. De fato, caríssimos irmãos e irmãs, a manjedoura que ali, o presépio que ali está, revela justamente isso. Ele veio para o que era seu, mas os seus não acolheram. O povo não acolheu Jesus. A humanidade não recebe o Salvador, não recebe a salvação. Mas mesmo assim, sem ser acolhido, Ele traz para nós a salvação. Ele dissipa as trevas da humanidade e começa o seu caminho de resgate da humanidade inteira, por meio da palavra, do ensinamento, da pregação, até por meio dos milagres. De várias maneiras, Jesus nos atrai para si. Muitas pessoas são atraídas a Cristo pelos milagres, pelas curas que Ele faz. Outros são atraídos pelo projeto de vida que Ele apresenta. E outros são atraídos por aquilo que Ele é. Filho de Deus, o Messias, o ungido, aquele que veio para nos resgatar dos nossos pecados. E é essa a motivação maior de seguir a Cristo Jesus. Ir ao Senhor, porque nele eu encontro a minha salvação. Estar em comunhão com o Senhor, porque nele eu encontro a razão, o sentido para o meu existir. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, João ainda afirma neste seu evangelho, quando fala justamente daqueles que a acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade do Pai, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. Nós nascemos de Deus quando nós cremos e vivemos uma profunda intimidade, uma profunda comunhão com o Senhor. Nós não nascemos da carne, nem da vontade do varão, nem do sangue, mas nós nascemos da vontade de Deus. E é isso que o Senhor espera de todos nós, que sejamos um povo eleito, que possamos participar da vida nova em Cristo Jesus e construir a nossa vida nessa comunhão com o Senhor. Por isso, amados irmãos e irmãs, agradecer o ano que nós vivenciamos, tudo o que aconteceu em nossa vida, as graças que nós recebemos, as bênçãos que foram derramadas, os desafios que nós enfrentamos, as lágrimas que foram também muitas derramadas, mas também agora é hora de começarmos a pensar no nosso futuro. De que maneira eu vou viver o ano 2023? Quais são os meus planos? Quais são os meus projetos? Diria, não tenho nenhum plano, não tenho nenhum projeto. Eu quero, Senhor, que Tu seja o planejamento da minha vida. Eu preciso, a partir de hoje, entregar ainda mais o meu viver nas mãos do Senhor. É com Ele que nós devemos caminhar. É com Ele que nós devemos seguir. E para seguir, caríssimos irmãos e irmãs, uma verdadeira caminhada de discipulado, nós precisamos encontrar meios que nos favoreçam esse caminho. Eu hoje, olhando na Assembleia, vi muitas pessoas que de vez em quando vêm à missa. Que bom que vocês estão aqui, mas façam um propósito de todos os domingos no próximo ano vir à missa. Por quê, Padre? Porque é na missa que eu me renovo, é na missa que eu me alimento da palavra de Deus, e se estando preparado, eu me alimento da Eucaristia, o alimento que nos sustenta na caminhada para o céu. Hoje, o Papa Francisco ascende ao céu. Ele vai para a casa do Pai, porque durante toda a sua vida, ele se preparou para esse encontro.
se alimentando da palavra, da Eucaristia, dando um bom testemunho de cristão e ensinando tantos outros a encontrar esse caminho de salvação. Hoje, ele é para nós, então, esse sinal. Ele é um pontífice, um sumo pontífice, já emérito, mas ele, na sua morte, serve como esse sinal de alguém que viveu toda a sua vida para Cristo. E por isso hoje ele colhe a coroa da sua fidelidade ao Pai. Então, caríssimos irmãos e irmãs, quais são os nossos projetos para o ano que vem? Que Deus faça os nossos projetos, que nós possamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e começar a viver uma vida mais leve em comunhão com Cristo Jesus. Como nós desperdiçamos o nosso tempo guardando rancores, guardando sentimentos ruins no coração. Como desperdiçamos o nosso tempo assistindo coisas que não nos edificam, ouvindo casos que não nos edificam, falando coisas que não nos constituem enquanto cristãos. Vamos levar a vida mais sério. Vamos nos preparar para um projeto de mais santidade, de mais vida plena, de mais maturidade, de mais sabedoria, menos essas coisinhas do dia a dia, essas coisinhas tão pequenas, e vamos agora ver a vida com os olhos que Cristo pede para que nós vejamos a vida no seu sentido pleno, valorizar a vida do outro, abraçar o outro, acolher o outro, incentivar o outro, se alegrar com a alegria do outro. Pensamentos positivos, ajudar o outro a se erguer sempre, nunca desejar o mal. Esse ano que se passou, a gente viveu momentos terríveis de ver nas redes sociais o ódio sendo disseminado de maneira muito cruel. Sejamos nós, caríssimos irmãos e irmãs, um antídoto contra o ódio que se instala no meio da humanidade. Sejamos os cristãos que promovem o bem, que faz o bem, que prega o bem e que vive o bem. O ano 2023, eu tenho muita esperança em podermos renovar a nossa igreja. Não falo a paróquia do Seu Deus Menino, mas a igreja em todo o seu sentido. Os fiéis voltarem a ser mais orantes, mais fervorosos, mais comprometidos com a palavra, mais comprometidos com o testemunho, porque, amados irmãos e irmãs, o que é mais belo na vida do cristão é a sua ética. Às vezes, ele reza muito, é um homem de oração, mas o que destaca, e eu lia esses dias no livro, e o autor dizia justamente que o que o mundo espera de uma vida sacerdotal é a ética sacerdotal. O que o mundo espera da vida de um cristão é a ética cristã. Então, no ano que vem, que se aproxima, onde você estiver, zele pela ética cristã, seja um bom cristão, dê um bom testemunho, diga não a tudo aquilo que não convém com a sua fé e abrace verdadeiramente o projeto de felicidade apresentado pelo Senhor. Que esse ano novo possa ser uma oportunidade de renovar a nossa fé, a fé da nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.